Jeremias 1, do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Jogar no time que sempre vence é o que nós mais gostamos. Mas você se incomodaria e se importaria em jogar num time, ainda que ele não fosse vencer o campeonato? E olha que aqui eu não estou falando de Vasco, tá? Mas isso aí é para outras discussões, né? Mas você entraria num trabalho, numa atividade, em que você já de antemão saberia que você não teria tanto sucesso assim? Dificilmente nós nos empenharíamos e sentiríamos motivados a fazer algo que fosse trazer para nós dificuldades. Muitas pessoas sem a compreensão de que na igreja nós enfrentamos adversidades e até o cristão passa por lutas e provações, muitas pessoas sem esse entendimento, uma vez confessando Jesus como Senhor e Salvador, sem ter essa compreensão, ao enfrentarem dificuldades, enfermidades, lutas, problemas de ressentimentos e relacionamentos, abandonam a fé. Justamente pela falta de entendimento de que a vida cristã, ou a vida de uma forma geral, ela traz consigo lutas. Nem sempre vai ser fácil, mas nós queremos que a vida seja fácil o tempo todo. Não vai ser fácil. Às vezes você vai ouvir coisas que você não gostaria, às vezes você vai passar por situações em que você não está disposto nem com vontade, mas compreender isso pode ser a diferença entre perseverar ou desistir. Entender que nós passamos por dificuldades faz a diferença para que jamais desistamos. E aí nós temos vivido um tempo na igreja, domingo que vem nós estaremos reunidos em Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais, e pode ser que algumas pessoas sintam-se incomodados, alguns irmãos chamados, entendendo o chamado, ao mesmo tempo não correspondem a esse chamado por medo do que vão enfrentar. Outros irmãos, não apenas agora aplicando para a igreja de uma forma geral, para a nossa vida de uma forma geral, outros de nós entendendo, mesmo tendo no nosso coração o entendimento que Deus tem nos chamado para uma atividade, para um ministério, para o exercício de uma tarefa, ficamos com medo de realizá-la, porque olhamos para nós mesmos e pensamos assim: eu sou tão pequeno, eu não vou dar conta, e diante do medo e diante das dificuldades, retraem e deixam de perseverar. E são muitos que assim têm feito ainda nos nossos dias. Até o capítulo de número 19, o profeta Jeremias, ele anunciou a mensagem no tempo do reinado de Josias. E esse rei foi um rei que restaurou, ele começa a reinar com 8 anos de idade, e ele restaurou a vida
de Judá, da nação de Judá, diante do Senhor, para que o povo pudesse buscar a presença de Deus. Eles celebraram a Páscoa, que era um sinal de aliança, e Josias foi um grande rei que marcou a história de Judá, do povo de Deus, como que conduzindo o povo à presença do Senhor de uma forma espiritual. Nos outros capítulos, do 19 em diante, 20 em diante, o profeta está anunciando a sua mensagem a outras nações, e no tempo do rei Jeoaquim e no tempo do rei Zedequias. Foram 18 anos profetizando no reinado de Josias, porque você pode observar, e quando ele menciona no verso de número 2, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. O rei Josias, ele já estava governando 13 anos, e então o profeta Jeremias é chamado para anunciar sua mensagem. O rei Josias reinou durante 31 anos, configura então que ele passou 18 anos do reinado de Josias anunciando a palavra do Senhor. Foram 11 anos no reinado de Jeoaquim, e mais 11 anos no reinado de Zedequias, e mais 5 meses no tempo em que Gedalias ficou como governador. Nabucodonosor coloca Gedalias como governador de Jerusalém, e aí Jeremias estava algemado, preso em cadeias, e Nabucodonosor diz para que ele poderia ser solto e poderia permanecer onde ele quisesse, poderia ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém. Jeremias escolhe ficar em Jerusalém, ou na verdade ele demora a dar a resposta, porque a comitiva está ali indo para a Babilônia, e aí o Nabucodonosor diz: escolhe o que você vai querer, ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém. Ele tira as algemas de Jeremias, do profeta, e aí Jeremias demora a responder, e porque Jeremias demorou a responder, ele diz: não, então fica aí com Gedalias, o governador de Jerusalém, que na própria Nabucodonosor havia deixado. Então, ele permanece ali por 5 meses, mas há uma revolta dos moradores de Jerusalém, achando que poderiam se libertar ainda do jugo da Babilônia, e fogem para o Egito, carregam Jeremias com ele, e ele vai forçado para o Egito. E assim, essa história do profeta Jeremias foram em torno de 40 a 41 anos de ministério. 40 a 41 anos profetizando e anunciando a palavra do Senhor. E a gente vê nesse tempo do profeta Jeremias o que ele passa no seu ministério. E entender que em todo o trabalho, não apenas em termos de oficiais na igreja do Senhor, mas qualquer atividade que a gente vai desenvolver, qualquer tipo de papel que nós vamos realizar na casa do Senhor, nós precisamos ter entendimento a respeito do ministério, do serviço. A palavra ministério significa serviço. E onde quer que eu seja chamado para servir, eu preciso ter compreensão do que é esse ministério, da natureza desse ministério. E no versículo de 1 ao 3, a gente entende que o ministério, ele não é feito somente de momentos bons. Por isso eu comecei falando, a gente gosta de jogar no time que ganha. E algumas pessoas, às vezes, entrando no ministério, tentando realizar alguma atividade, um serviço para o Senhor, vão com uma imaginação florida, achando que tudo vai ser mar de rosas. Não, aí pensam assim: não, eu estou fazendo a vontade de Deus, e porque eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus vai me abençoar e vai fazer tudo o que eu estou intentando fazer. Mas nem sempre é assim. E esse versículo 1 ao 3 mostra para nós que o ministério do profeta Jeremias passou por vários momentos. Esses 18 anos do reinado de Josias foi um refrigério para ele, porque foi o tempo que ele anunciou a palavra e o povo voltou a buscar a Deus. O povo estava se consagrando diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E que profeta não teria se deleitado com uma imagem dessa, vendo o rei e toda a nação buscando a Deus? Existem momentos assim no nosso ministério, em que aquilo para o qual Deus te chamou para fazer, você faz e você é bem sucedido. Então você faz, você gosta de fazer, você vê que as pessoas respondem e correspondem àquilo que você está fazendo, e tudo está correndo de maneira a encher o nosso coração de alegria. Mas existem momentos de tensão, momentos de dificuldade. Depois dos 18 anos do reinado de Josias, vem 11 anos do reinado de Jeoaquim, e foi um tempo difícil, porque Faraó Neco, que era o rei do Egito, ele invade Jerusalém e ele toma o reino de Judá, e Judá fica como vassalo, e Faraó Neco coloca o rei Jeoaquim lá no lugar. Então, embora a Bíblia fale e a gente leia o reinado de Jeoaquim, mas o entendimento é que Joaquim reinava como
Jeoaquim reinava como um governante do rei do Egito, e Judá estava debaixo do domínio do Egito. E aí foram 11 anos de tensão, 11 anos de dificuldade, debaixo do jugo do Egito. Depois vieram mais 11 anos, quando Nabucodonosor invade tudo e domina desde o Egito até o Eufrates, dominando o mundo inteiro. Mais 11 anos, Nabucodonosor coloca lá Zedequias, e são 11 anos que Zedequias vai reinar em Jerusalém, e lá está Jeremias. Ele experimentou momentos bons, agora ele está vivendo 22 anos. Perceba que o ministério dele, de 40 a 41 anos de ministério, 22 foi debaixo de um jugo, onde ele viu o povo dele sendo oprimido, onde ele viu o povo dele sendo massacrado, e onde ele viu também o povo não fazendo a vontade do Senhor. Depois são aqueles momentos de profunda tristeza, provavelmente onde o livro de Lamentações, na história onde o livro de Lamentações é escrito, quando o povo de Deus vai para o cativeiro, e aí Lamentações é o livro em que o profeta Jeremias está chorando, é aquele período de 5 meses a 1 ano. É claro que aqui nesse texto, do verso 1 ao 3, ele omite 3 meses do reinado de Joacás e 3 meses do reinado de um outro rei que havia sido colocado também lá e depois tirado. Então seriam 6 meses de reinado em que 2 reis reinaram, né? E mais 5 meses, o que eu juntei e fiz disso 1 ano. Então por isso eu estou colocando 41 anos de ministério do profeta Jeremias. E aí então ele vê o seu povo sendo massacrado, sendo levado para a Babilônia, Jerusalém destruída, o templo destruído. Olha o coração desse profeta. Tudo aquilo que ele anunciou, tudo aquilo que ele desejava para o povo, acabou. Na verdade, ele já havia anunciado que o povo ia ser levado para o cativeiro. Mas mesmo assim não era o que ele desejava. Nesses períodos, nesses momentos de tristeza e profunda tristeza, o profeta Jeremias ele foi perseguido pelos seus próprios familiares. Imagina só, você está exercendo um trabalho, um ministério para Deus, e de repente você até suportaria perseguições de todos os lados, mas da sua casa, dos seus familiares. Então o Senhor diz para ele, isso está lá no capítulo de número 12, verso de número 6, em que Jeremias ele foi perseguido pelos próprios familiares, pelas próprias pessoas que deveriam apoiá-lo, ele foi perseguido por elas. No capítulo de número 38, o profeta Jeremias ele é lançado numa cisterna, e diz que essa cisterna estava sem água, mas estava cheia de lama, e ele atola os pés na lama e fica lá um tempão esperando ser liberto. Você continuaria o seu ministério se você fosse perseguido por sua família, e se você fosse preso? Muitos cristãos dos nossos dias desistem do ministério por muito menos. Qualquer dificuldade, eu estou sem tempo, eu estou cansado, eu aquilo, eu isso. E acabam desistindo de um chamado de Deus, que não começa no momento em que nós nascemos, mas começa antes de nascermos, porque o Senhor diz isso ao profeta. Antes de você nascer, eu te conheci, eu já planejava você. Existe um projeto de Deus para nós. Imagina o Senhor Jesus, o ministério dele foi marcado de momentos bons, momentos de milagres, momentos de grandes realizações, multidões o seguindo, mas foi marcado também de perseguição, de açoitamento, de tristeza, de traição. Jesus passou por isso. Os apóstolos não foram diferentes, o ministério deles. Eles realizaram milagres, foram instrumentos de Deus para a realização de milagres, mas foram presos por causa da mensagem do Evangelho. Nós não podemos medir a eficácia do nosso ministério, ou continuar ou não, por causa dos momentos bons ou ruins. Porque uma vez que fomos chamados, é igual casamento, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O apóstolo Paulo, renovando o pastor Timóteo, ele vai dizer assim, porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chama alguém, chamou, e não se deve voltar atrás. Então não podemos medir a eficácia do nosso ministério por causa de momentos bons ou ruins, eles acompanham o nosso ministério. Então,
uma das naturezas, de uma característica do nosso ministério, qualquer ministério que é realizado, serviço que é realizado para Deus, é que ele não é feito apenas de momentos bons. Ele também não é dirigido pela nossa própria vontade. Olha o verso 4. Verso 4 ele diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Jeremias não age, ele não dirigiu o seu ministério com base naquilo que veio na cabeça dele, mas com base naquilo que Deus falou a ele. O ministério, nosso serviço, tudo que nós vamos realizar precisa ser conduzido pela palavra de Deus e não pela nossa própria vontade. Não vai ser pelo nosso desejo, mas por aquilo que Deus quer que nós façamos. É a palavra de Deus que deve trazer norte para as nossas decisões, para aquilo que nós vamos realizar. E não aquilo que nós queremos, e não a nossa vontade. Ela que nos orienta, ela nos é dada para estar nos nossos lábios. Olha o verso 9, eu estou colocando junto porque trata do mesmo assunto, verso 4, verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A palavra de Deus é falada, depois a palavra de Deus é internalizada. Em outras palavras, você só dá aquilo que você tem. Então você precisa receber de Deus, você precisa se alimentar da palavra do Senhor, para que uma vez Deus falando ao seu coração, fortalecendo a sua fé, você possa oferecer a outros aquilo que você mesmo tem recebido de Deus. Não há como assumir um papel de liderança, um ministério na casa do Senhor, sem um envolvimento profundo com a Bíblia Sagrada. Não há possibilidade, qualquer possibilidade de alguém cumprir alguma atividade, algum ministério separado, divorciado da comunhão com a Bíblia. É preciso leitura da palavra, termos a voz de Deus nos direcionando em todo o tempo. E isso deve fazer parte das nossas orações, leitura e oração. Senhor, qual é a tua direção para mim? Qual é a tua vontade para mim? Nem sempre a resposta de Deus vem a jato. O profeta Daniel orou e depois de 21 dias que o anjo veio trazer a resposta para ele. Nem sempre a resposta de você vai orar hoje: Senhor, você está orando agora de manhã, Senhor, fala comigo nessa mensagem, fala comigo hoje à noite, fala comigo durante esse dia e me mostra qual é a tua direção. Talvez hoje não será o dia que você vai entender claramente, mas você precisa continuar fazendo disso o motivo da sua oração, leitura da palavra, para conduzir a sua vida regida pela palavra do Senhor. Jesus, ele vai falar sobre isso em João 15, verso 15. Ele diz: olha, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho falado para vocês. Jesus, ele conduziu o seu ministério com base na voz do Senhor. Não é o que te agrada, não é o que você deseja, mas sim o que Deus diz que deve servir de norte para você conduzir a sua vida, o seu ministério. Terceiro lugar, o ministério não é uma obra que nós realizamos por nós mesmos. Do verso 5 ao 7 nos mostra essa realidade. E aí ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí. É Deus quem constituiu Jeremias como profeta. Era um plano de Deus. Então Jeremias não era profeta e não iria realizar a sua obra simplesmente porque ele desejava, mas porque Deus iria realizar essa obra na vida dele e através da vida dele. O ministério é um projeto de Deus em nossa vida e não um projeto nosso que nós apresentamos para Deus. Guarde isso no seu coração. Porque às vezes nós queremos fazer algumas coisas para Deus, mas Deus não quer que nós façamos aquilo. Ele tem outro projeto, outro propósito. Então é necessário discernir isso e pedir esse discernimento ao Senhor. Porque ministério e serviço não é algo que eu quero realizar e apresento para Deus. É algo que Deus quer realizar através da minha vida, em mim e através de mim. Então foi Deus quem constituiu o profeta Jeremias. O ministério não é uma obra que nós fazemos confiados em nós mesmos. Nós precisamos aprender a reconhecer que não somos capazes de fazer a obra. E aí você olha o verso 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O profeta Jeremias reconhece a sua limitação. Ele não confiou em si mesmo. E embora para algumas pessoas isso seja sinônimo de fraqueza ou até de um motivo para desistir: Senhor, eu não sirvo, Senhor, não tenho condições de fazê-lo porque não passo de uma criança. Essa foi a palavra do profeta Jeremias para o Senhor. Mas aquilo que
a princípio parecia impedimento, na verdade é o que iria fortalecer o profeta. Porque quando nós reconhecemos diante de Deus que não somos capazes, é onde o poder de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 2, depois lá do verso 7, verso 9, ele vai dizer isso. Então vou me alegrar na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque é Deus quem realiza. É Deus quem opera e realiza a sua obra através das nossas vidas. Então nós não realizamos o nosso ministério confiados em nós mesmos, na nossa própria realização, no nosso próprio braço ou capacidade, mas no Senhor que nos fortalece. Então ele diz no verso 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Sabe o que marca o ministério na casa do Senhor ou em qualquer outro lugar? Não é o quanto nós somos capazes de realizar, mas o quanto nós somos capazes de obedecer. Não se trata de capacidade, se trata de obediência. E é na obediência em que o poder de Deus se manifesta. Então, na minha limitação, na minha fraqueza, Deus opera, porque se eu obedeço, se eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, Ele providencia os meios para que a obra aconteça, para que o trabalho seja realizado. Então, não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida, porque é no reconhecimento da sua incapacidade e no reconhecimento de que Deus é quem fortalece e na sua obediência que algo vai acontecer. É assim que Ele opera, é assim que Ele trabalha. Deus disse ao profeta Jeremias que Ele iria fazer tudo o que Ele estivesse determinando. Então, será que nós temos feito o que Deus tem ordenado? Ministério é obediência, não é confiança na nossa capacidade, nem nos resultados. Você não pode servir baseado se você vai ter resultado, muita conversão, pouca conversão, não. Jesus ele foi fiel até a morte e morte de cruz, diz Filipenses 2,8, que nós sejamos fiéis também e obedientes ao chamado de Deus para nós, porque no final das contas você não vai ter que dar satisfação e resposta, explicação para mim, que sou pastor, para o conselho da igreja, você vai ter que dar explicação para Deus. Onde está o talento que eu te dei? Onde está o dom que eu te dei? O que você fez com ele? Está lá em Mateus, capítulo de número 24, 25. Na altura do verso 14, parábola dos talentos. Em último lugar, o ministério não é uma obra que nós realizamos sozinhos. Talvez esse é um aspecto que a gente precisa lembrar sempre, porque em muitos momentos da realização da nossa atividade para Deus, do serviço para Deus, é possível que nós nos sintamos sozinhos, nos sintamos desamparados, nos sintamos sem apoio das pessoas que nós gostaríamos que nos apoiassem. Mas é aí onde você prova quem te chamou. É nessa hora que você confirma que o seu chamado não vem de homens, vem de Deus. Então o nosso chamado ele não vem de homens, ele vem do Senhor, e por isso a gente não realiza a obra sozinho. Olha o verso de número 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aí no verso de número 10 ele continua dizendo, olha que hoje eu te constituo, ele confirma isso, mesmo depois de toda a palavra do profeta, dizendo, Senhor, não passo de uma criança, Deus renova o profeta, fortalece a ele, diz assim, olha, eu estou contigo, verso número 8, e verso 10 ele diz, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, e logo depois, já na parte final, na terceira parte final do livro do profeta Jeremias, você encontra várias mensagens e profecias a outras nações, a vários povos. Jeremias anunciou a palavra de Deus e fez o que Deus havia mandado e ordenado, porque Deus era com ele. Não é sem sentido que após enviar os seus discípulos, dizendo, Mateus capítulo 28, verso 19, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso Jesus falou que estaria com os discípulos dele. Porque quando você faz, ainda que você não tenha pessoas ao seu lado, como foi com o profeta Jeremias, toda a nação voltou as costas para Deus. Toda a nação, mesmo lá no Egito, queria, embora o profeta falando, vamos voltar, se voltem para Deus, o povo dizia, não, nós vamos continuar
queimando o sacrifício à rainha dos céus, porque nós precisamos de ter chuva para abençoar a nossa colheita. Imagina, tudo que você fala, o povo fala ao contrário, era o que o profeta Jeremias passou. Ele diz, sirvam ao Senhor e adorem somente ao Senhor. E o povo dizia, nós vamos continuar adorando a rainha dos céus, porque é ela que manda a chuva para nós. Mas ele sabia que mesmo diante dessa situação, Deus estava com ele. Deus iria guardá-lo, Deus iria fortalecê-lo. Queridos, que nós possamos corresponder ao chamado do Senhor. Ninguém que correspondeu ao chamado de Deus o fez por haver condições favoráveis. Nós podemos até saber o final do campeonato, mas a gente não sabe o que vai enfrentar no meio dele. A gente sabe que o final é de vitória, mas a gente não sabe o que nós vamos ter que enfrentar no meio do caminho. E a verdade é que você precisa calcular para entrar no ministério. Jesus diz isso, Jesus ensina isso. Mas por mais que talvez nós coloquemos tantas justificativas diante de Deus, Ele diz, não diga isso. Eu sou contigo. Eu estarei com você. E aí não apenas para aqueles que têm se sentido chamados para um ofício na casa do Senhor, mas para todos nós, em qualquer lugar onde estejamos servindo a Deus, antes de confiar em nós mesmos, sejamos obedientes, até mesmo na nossa fraqueza e nas nossas limitações. Jesus foi fiel até o fim. Para quê? Porque o objetivo dele era fazer a vontade do Pai. Ele deu a vida dele por nós, para nos salvar. Que nós possamos ofertar a nossa vida em serviço diante do nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a meditar nessa palavra e a refletir para onde Deus tem te chamado, para que obra. E talvez você tenha colocado algumas desculpas para Deus. E Deus diz, não diga assim. Eu serei com você. Então somente o que eu te mandar fazer, faça. E assim, eu creio que nós teremos grandes transformações na nossa própria vida, no nosso lar, na igreja, na sociedade, porque somos igreja para o mundo. Somos igreja para a transformação do mundo.